amizade, de amor fraternal e preparados, porque na construção nós encontramos os verdadeiros e os que não são verdadeiros, porque o verdadeiro amigo é aquele que tem o amor de Deus no seu coração. E ele reflete isso, principalmente nas horas das dificuldades, das adversidades. Mas, em segundo lugar, construindo relações saudáveis. Nós temos que construir relacionamentos requer o cultivo de virtudes. Então vejam bem, a despeito do tempo, nós mantemos e nós temos que cultivar virtudes. Como assim? Provérbios 27 e 28, ele destaca para nós algumas virtudes. Por isso que eu fiz questão que lêssemos já no início o texto. E requer de nós um comportamento diferenciado. Então, nessa construção de relacionamentos saudáveis, não tóxicos, tem que ter um comportamento diferenciado. E esse é o destaque de Provérbios 27 e 28 que nós lemos para a meditação. Em primeiro lugar, naquilo que se fala. Então nós temos um comportamento diferenciado, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. E em Provérbios 27, 14, aprendemos: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Na verdade, nós bendizemos as pessoas, bendizemos os vizinhos, mesmo aqueles que são contra nós, são os nossos inimigos, na construção, que nos magoaram, nos entristeceram. Se nós temos o amor de Deus, independente do que eles fizeram para nós, nós oramos por eles, pedimos para que eles conheçam o amor de Deus. Porque eu não posso cobrar amor de Deus da pessoa que ela não tem. Ela é religiosa, ela tem uma religião espetacular, mas ela é fake, né? Ela é apenas aparência, uma coisa, mas no dia a dia a gente percebe e a gente encontra todos esses tipos de pessoas, mas nós bendizemos as pessoas quando elas nos maldizem. Mas no versículo Provérbios 27, 15, então, nós temos um comportamento diferenciado naquilo que se fala, nós bendizemos aqueles que nos maldizem, mas Provérbios 27, 15 traz ainda: a esposa briguenta é como gotejar constante um dia de chuvoso, e a mulher que reclama. Aí ele coloca o homem, a mulher, as pessoas reclamões reclamam, não é? Então nós estamos sempre atentos, temos paciência com essas pessoas, e a gente tem que tomar cuidado para não reclamar. Nós temos mais para agradecer do que reclamar, do que murmurar. Murmurar, reclamar não agrada a Deus. Nós vimos aí o povo de Israel perdeu a terra prometida por causa da murmuração, da reclamação. Então a gente tem que tomar cuidado naquilo que se fala. Então estar atentos. Mas vejamos também Provérbios 27, 11, né? Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Você está preparado para responder quem o afronta. Porque na construção de relacionamentos, nós temos lutas, batalhas, e uma coisa importante nessa relação é o perdão. Nós temos que pedir muito a Deus o perdão. Por quê? Porque há pessoas que nos ofendem, nos magoam, e capacitados por Deus nós perdoamos, porque mágoa no coração, raiva, rancor, não agrada a Deus e não faz bem à nossa vida espiritual. E o Senhor nos dá todo o potencial para perdoar as pessoas, principalmente dentro da nossa própria casa, nossos irmãos. Deus nos dá, faz um milagre, porque eles estão precisando conhecer o milagre de Deus, o amor de Deus. E o nosso perdão a Deus assusta as pessoas que nos magoaram, nos entristeceram, porque o amor de Deus habita em nós e nós somos cristãos. Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo Estevão, quando estava sendo martirizado ali, pediu a Deus que não imputasse nada a eles. Os perdoou, aqueles que eram seus algozes. Porque o amor de Deus habita em nós, independente se a pessoa faz o bem ou não na construção dos nossos relacionamentos. Mas vejam bem, na comunicação verbal, nós temos que tomar cuidado com o que falamos, não é? Pensar antes, contar até 1000 para falar, porque é fundamental. Aquilo que a gente não quer que falem para nós, também não devemos falar aos outros da mesma forma. Aí nós temos popularmente alguns
provérbios ou ditos populares muito importantes em atenção à nossa língua. E é o que diz aí, ó. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Isso na linha dos provérbios portugueses. Então nós temos que tomar cuidado, pensar para falar. Eu gosto muito do inglês, que a gente fala well. Então aquele well ali inicial é para a gente pensar o que vai falar. Para que a gente não magoe a outra pessoa. Porque ela é importante. As pessoas que estão ao nosso redor são importantes. Elas são amadas por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos o amor de Deus, o cuidado de Deus. Às vezes não nos sentimos amados pelas pessoas que estão ao nosso redor, a própria família, mas nunca devemos esquecer que Deus nos ama. Nós temos o amor de Deus que supera a ausência do amor humano em todos os instantes da nossa vida. Porque Ele nos preenche com a presença do Espírito Santo, que produz o fruto do Espírito, que é o amor em nós. E aí esse amor flui naturalmente para aqueles que são relacionamentos saudáveis e aqueles que são relacionamentos tóxicos. Mas temos também outro provérbio: boca fechada não entra mosca. Então, o silêncio é primordial na nossa vida. Há momentos que nós temos que nos calar, né? Aprendemos na semana passada. Até o tolo, quando se cala, é sábio. Então, o silêncio fala muito mais alto. E não adianta, se a pessoa não tem o amor de Deus no coração dela, não adianta eu cobrar dela. Ela é religiosa, linda, maravilhosa. Prega muitas vezes para os outros. Mas ela não prega para si própria. Ela ainda não absorveu para a sua vida o amor de Deus pleno. Ela ainda não tem essa graça. E esperamos em Deus que ela tenha e ela usufrua dessa bênção. Por isso nós temos que nos manter calados muitas vezes. Temos a hora de falar com sabedoria e falar com amor. Agora veja bem, o peixe morre pela boca. Então nós temos que tomar cuidado, né? Esse comportamento diferenciado que a gente tem que ter nos relacionamentos é esse. Então a gente tem que comportamento naquilo que se fala. Tomar cuidado com o que nós estamos falando. Mas veja bem, naquilo que se almeja, naquilo que você tem de objetivos. Então observemos aí a importância, né, do cultivo dessas virtudes. Porque essas virtudes colocadas em provérbios para nós, pela palavra de Deus, é que nos dá solidez na construção dos nossos relacionamentos, naquilo que se almeja. Provérbios 28, 6 traz para nós: melhor é o pobre íntegro em sua conduta, integridade é tudo, do que o rico ímpio em seus caminhos. Tudo aqui é passagem, e tudo que o homem semear, ele vai colher. Como diz popularmente, quem semeia vento colhe tempestades. E nada como ter integridade, né? Não tem nenhum esqueleto escondido no armário da nossa vida. Então isso é fundamental. Cultivar essa virtude é tão triste. A gente observa aí as denúncias feitas nas mídias aí de comportamentos não corretos, não lícitos das pessoas. É tão triste. Não adianta, né? O mais importante, o pouco com Deus é muito. Mas ainda temos algo assim para pensar nessa questão do cultivo das virtudes. A ambição elimina facilmente relacionamentos, pois os anseios por riqueza e prosperidade trazem inúmeros males. Quantas pessoas destruíram a própria família, os próprios filhos, netos, por causa da ambição da riqueza, do que desejava. A sua ambição era mais forte do que a sua própria família. Sacrificou, foi workaholic pela sua família e chegou no final e descobriu que não tinha nada, que aquilo tudo era passagem. Como nós lemos em Provérbios, capítulo 28, versículo 8. Quem aumenta a sua riqueza com juros e usura, ajuda para algum outro. Quem será compassivo com os pobres? Tudo é passageiro, né? Toda a construção dos seus impérios. Nós observamos os americanos, né? Eles doam as suas fortunas para as instituições de caridade, para as pesquisas, porque eles percebem que aquilo só em si não traz realmente felicidade ao seu coração, não preenche o vazio, né, da sua vida, que é só a presença de Deus realmente no nosso coração que nos preenche, nos dá a capacitação, e é tudo passageiro. Como nós aprendemos em Jó. Jó perdeu toda a família, perdeu tudo. E ele diz lá: nu saí do ventre e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele descobriu que o mais importante é a sua
intimidade e relação para com Deus. O que nós levamos dessa vida, nós não levamos nada, nós levamos almas conosco, pessoas conosco para a eternidade. Agora vejam bem, no Provérbios 28:8 ainda destaca, né? E hoje a gente vê numa sociedade em que as pessoas usam os juros, ou usura, exploram as pessoas, nos juros agiotas aí da vida estão a explorar as pessoas e destroem as bases singelas da vida. E as pessoas fazem tudo por dinheiro, qualquer coisa por dinheiro. E é triste porque depois descobrem que não valeu a pena, aquilo tudo é ilusão, é passageiro, né? Vem uma enfermidade e tudo se desfaz. É o que nós pudemos perceber agora, graças a Deus, o apresentador de televisão Fausto Silva fez a cirurgia do coração. Mas veja bem, né, uma pessoa com um poder tremendo, um influenciador tremendo no país de anos, de décadas, né? E de repente o seu físico foi tocado, né? E ele percebeu a fragilidade da vida, né? Oremos para que realmente ele se recupere plenamente, o seu coração seja satisfatório e ele tenha uma vida saudável. O lado bom é que ele fez campanhas por doações de órgãos e aumentar os bancos de doação. E nós devemos estar doando também. É um exemplo para nós doar os nossos órgãos para auxiliar aquelas pessoas que ficam aqui. Nós vamos para o céu e elas estarão usufruindo dos nossos órgãos que estão bons para a sua vida física e, oxalá, também espiritual. Mas veja bem, Provérbios 28:22 ainda. O ganancioso tenta enriquecer-se depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. A ganância só destrói, leva pessoas a práticas ilícitas, leva à destruição, leva as pessoas a terem malas de dinheiro, leva as pessoas a perder o seu nome, leva as pessoas a sujar o nome da sua família. Quantas empresas do passado maravilhosas, seus donos fizeram algo de lutar, batalhar e veio a família depois e destruiu tudo. Vieram os agregados da família e destruiu todo o nome daquela pessoa. E aí a gente viu tantas denúncias em relação à prática ilícita. Lembrando sempre que hoje nós temos aí o Big Brother, né? A internet está aí vendo tudo, observando tudo. Nada passa despercebido hoje com a tecnologia. Mas a gente tem que sempre lembrar. A tecnologia está hoje, mas Deus está sempre aí a observar tudo e a nossa vida deve manter a sua integridade para com Ele. Então, naquilo que se almejar coisas que sejam abençoadas por Deus e que sejam lícitas. Provérbios 28:22 salienta um problema sério que é a questão da inveja. Nós temos que tomar muito cuidado porque a gente vive numa sociedade em que muitas pessoas têm a tendência a querer o do outro, a desejar o do outro. E nós temos que aprender a agradecer o que tem, batalhar pelo que deseja, isso é importantíssimo. Não devemos deixar batalhar algo lícito, honesto, correto, mas se alegrar com o crescimento do outro, o empreendedorismo do outro. Não querer para nós aquilo que é do outro, isso atrapalha a vida e destrói a vida das pessoas, porque muitos chegam até a praticar coisas terríveis em relação à inveja do seu próximo, que era a ruína do seu próximo, é porque elas não têm, de fato, o amor de Deus nos seus corações. Elas não entenderam a graça de Deus, elas não aprenderam ainda as verdades espirituais, ainda estão presas à matéria dessa vida, e é triste porque tem uma vida triste, solitária, e aí a gente vê o quanto as pessoas estão a viver uma vida triste, porque são dominadas pelas virtudes que não agradam a Deus, que destrói a elas mesmas. Agora veja bem, nós temos que ter comportamentos diferenciados no cultivo das virtudes, né? Naquilo que se fala, naquilo que se almeja, mas também em quem se confia. E observemos aí, por quê? Porque o coração é a sede dos desejos do homem. O nosso coração tem que ser entregue a Deus. Deus tem que estar conduzindo o nosso coração. E a gente vive uma sociedade de modismos, né? E as pessoas são levadas pela moda, elas querem as mesmas coisas das outras. A gente vive numa sociedade hoje em que está tudo igual, né? Não existe mais originalidade, né? As pessoas não são mais originais. Elas são levadas pelo modismo, pelas coisas. Acham que ter aquelas coisas vai lhes trazer plena felicidade e é um engano. E é triste porque elas descobrem depois
tanto sacrifício, perderam a família, perderam tudo por causa de coisas que são passageiras e que não trazem realmente a verdadeira felicidade. Agora, observe bem Provérbios capítulo 28, 27. Olha aí o que aprendemos, não é? Então a gente viu aí a importância de cultivar as nossas virtudes e em que se confia. Então nós temos que confiar realmente em algo todo especial, não nas coisas materiais. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los será amaldiçoado. O altruísmo descrito é o que abençoa. Por Deus, é abençoado por Deus. Quanto mais Deus oferta a nós, mais é para nós repartirmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Quanto mais nós temos, mais é para se fazer obras essenciais, mais para auxiliar as carências, as necessidades. E hoje, na sociedade, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a que elas tenham uma qualidade de vida física e, é claro, também espiritual. Observe bem já no Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem anda diante da sabedoria de Deus, confia na sabedoria de Deus, vive descansando em Deus. E a percepção de que o homem é puro engano faz com que o coração não se iluda demasiadamente com o próprio homem. E o próprio Deus nos orienta, lá em Jeremias, capítulo 17, ele nos orienta. Maldito o homem que confia no homem. O homem é mortal. O homem é sujeito às intempéries. Nós nascemos em pecado e miséria. A nossa vontade não é fazer a vontade de Deus. Nós vivemos o individualismo. O homem individualista só pensa em si, só quer para si. E automaticamente, lá em Jeremias 17, capítulo 17, traz para nós: bendito o homem que confia em Deus. Porque Deus é o nosso Criador e Ele nos direciona, Ele tem o padrão de vida, Ele tem para nós os caminhos que devemos seguir. E os nossos caminhos aí que estamos aprendendo hoje é construir relações saudáveis e não deixar que nada disso nessa vida interfira no nosso relacionamento com o próximo. Porque a verdadeira religião, nunca esqueçamos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E Provérbios 28, 2 ainda traz para nós: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. E a gente aprende a prudência. É fundamental. Então, nós devemos confiar em qualquer coisa. As pessoas estão confiando em qualquer coisa, descansando em qualquer coisa, entregando-se a qualquer coisa, não. Nós temos que confiar somente em Deus e fazer a vontade de Deus. E Deus nos dá a sabedoria, porque a sabedoria divina nos dá toda a potencialidade para que a gente construa relacionamentos saudáveis e seja também uma pessoa saudável. Porque você sendo saudável, onde você vai, você está expressando, demonstrando nas suas atitudes que você é uma pessoa saudável, com integridade, com honestidade, que refletem realmente que a verdade de Deus habita em nós. E a prudência aí é fundamental. Quando nós lemos Provérbios 27, 12, aprendemos essa verdade. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O tolo, ou imprudente, segue adiante e sofre as consequências. E nós temos que estar atentos e nos afastarmos do mal. Principalmente daquelas pessoas que nos afastam de Deus. Nós temos que estar atentas a elas, orar por elas, e se depender de nós, devemos ter paz com todos, como o apóstolo São Paulo nos orienta na sua carta, que devemos fazer o máximo, mas o mal que as pessoas praticam não deve fazer parte da nossa vida. Não devemos trazer para nós. Nós devemos estar com pessoas que nos aproximam mais de Deus e orar por essas pessoas que estão no mal, praticando o mal, e não devemos nos levar por todo esse emaranhado de coisas que a gente percebe na sociedade, que produz relacionamentos não saudáveis, por viverem uma vida totalmente entregue às coisas que desagradam a Deus, que não fazem a vontade de Deus. Concluindo, construir relacionamentos saudáveis. Nós aprendemos
fundamentalmente alguns pontos importantes. E o segredo, na verdade, está na construção de relacionamentos saudáveis entre as pessoas. E nós vamos buscar essa construção, viver essa construção. E o mais importante, nós somos pessoas saudáveis, porque o amor de Deus habita em nós através de Jesus Cristo. E é esse amor que está em nós que nos capacita a construir relacionamentos saudáveis e a viver e a sermos pessoas saudáveis numa sociedade tóxica, em que precisa conhecer o poder de Deus, o amor de Deus, e precisamos juntos, não é? Construirmos, né? Vivemos, na verdade, sermos honestos, temos uma vida de perdão, perdoar as pessoas na construção dos relacionamentos, para que as pessoas tenham segurança das relações, mas muito mais, tenham segurança em Deus e aprendam a ter uma intimidade com Deus e a se relacionarem com Deus e a viver uma vida de paz e harmonia e sejam pessoas que emanem o amor de Deus onde estiver e esteja dando aos relacionamentos força, vigor e saudável numa sociedade em que há necessidade dela. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos concluir a nossa escola dominical de hoje, não é? Cantando, né? Expressando a Deus a nossa gratidão. Gratidão porque o Senhor Deus habita em nós através de Jesus, nós somos saudáveis e a gente vai cantar esse hino chamado Firmeza na Fé. A letra é Edward Moult, lá de 1884. E quem traduziu foi o Francisco Caetano Borges da Silva e fez uma adaptação. A música é do William Batchelder Bradbury, lá de 1863, e também do Ralph Eugene Manuel, de 1875. E o que vamos encerrar cantando e fundamental para a gente poder ter uma vida saudável é: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue bom, do bom Redentor. Depois nós cantaremos: se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. Também, a sua graça é muito real, abrigo traz o temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. E ao terminar, quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. E estaremos sempre repetindo o refrão, o coro. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Por isso que eu sou uma pessoa saudável espiritualmente, que fui curada pelo sangue remidor de Jesus, e estou na sociedade, salgando a sociedade, sendo um instrumento de Deus na sociedade para curar a sociedade e auxiliar as pessoas que ainda não experimentaram a graça, experimentar também. Antes de nós cantarmos, nós vamos orar. E eu convido você a orarmos juntos nesse momento, no encerramento da nossa Escola Dominical Online. Gratos, ó Pai, porque a Tua palavra fala a nós, nos alimenta e o Senhor tirou-nos de uma vida tóxica, uma vida doente espiritualmente, uma vida de raiva, rancor. O Senhor nos lavou através do sangue de Jesus, perdoou todos os nossos pecados e mandou do seu Espírito, e Ele habita em nós, e Ele tem nos lavado, nos limpado, nos purificado, tem nos santificado, para que possamos ter uma vida agradável a Ti, uma vida saudável, no meio de uma sociedade doente espiritualmente, tóxica, carente da graça de Deus. Agradecemos ao Pai porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E essa semana estamos alegres porque, graças a Deus, o meu pai está bem, saudável. E agradecemos muito porque Lorena deixou o hospital, nós oramos por ela, está em sua casa, e Laurinha também. Graças ao poder de Deus, Laurinha está recuperada, voltando à sua vida física normal. Guarda essas pessoas e outras gratidões que não tomamos conhecimento, que o Senhor operou, abençoa. Mas ainda continuamos, Senhor, intercedendo. Nós lembramos lá da dona Durvalina Fernandes Gonçalves, a mãe do Júlio lá em Tararé, com Alzheimer. Que o Senhor esteja acompanhando essa vida,
a vida da família, dando todo o suporte para que eles possam auxiliá-la em sua necessidade. Os fortaleça espiritualmente. Colocamos, ó Pai, nas suas mãos o diretor Marcos Lara e sua família. Eles estão tristes porque hoje enterraram a sua mamãe. Que o Senhor lhes dê um conforto nessa hora que eles tanto precisam da tua graça e do teu poder. E intercedemos, ó Pai, também pela família do Tarcísio. Nós oramos para que ele se recuperasse, mas o Senhor o levou para si, o Senhor tomou para si. E agora, ó Pai, esteja acompanhando a Hiromi, sua esposa, seus 2 filhos, confortando os seus corações nesse momento da ausência do seu ente querido. Colocamos, ó Pai, também a Europa como um todo, longe da graça de Deus, e seja abençoando os nossos missionários que estão a falar do amor de Deus naquele amplo território que foi sede de grandes missionários e hoje está longe da graça de Deus. Em especial, seja lá com a Alemanha. Nós temos a mulher que ora, uma das mulheres que ora, Jocélia, que mora lá em Colônia, Kent. Que o Senhor esteja lá com ela, usando a vida dela e abençoando a Alemanha, Senhor. Usando a tua igreja e salvando os alemães aos quais ela tem o contato direto. Colocamos, ó Pai, abençoe todos os municípios do nosso país, em especial o município que eu nasci, a Piaí, seja cuidar, guardar. Os municípios que eu vivi, que eu tive a oportunidade de ter contato, os seus prefeitos, os seus vereadores, e seja cuidando de cada um deles, dando sabedoria para administrar e cuidando da vida deles, e principalmente que o valor maior seja o valor espiritual e receba do alto sabedoria para administrar os municípios da mesma forma, os governos dos estados, cuida do estado de São Paulo, mas de todos os estados da federação. Guarda, ó Pai, também o governo em nível federal, aqueles que estão no executivo, legislativo, judiciário, em todos os níveis, e seja dando sabedoria e consciência de que o Senhor está com eles e que eles estão ali para fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. Guarda-nos, Senhor, agora, derrama a tua paz e que nós possamos cada dia mais nos relacionarmos de maneira saudável, construir as relações, vencermos as lutas, as batalhas e auxiliar o nosso próximo a ter uma intimidade com Deus e a ser amigo de Deus como nós o somos. Merecemos por esse momento, por essa hora, nos abençoe. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito transportar, eu hei de sempre confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a